Bruno Borges, o rapaz do Acre que deixou o quarto dele assim, continua desaparecido. O Fantástico vem acompanhando esse mistério desde o início. O que mais se descobriu sobre o estudante de psicologia? Num áudio inédito, Bruno diz que conseguia sair do próprio corpo. Eu saí do corpo. Essa voz é do Bruno Borges, o rapaz que sumiu há 20 dias depois de encher o quarto de símbolos misteriosos. Fazia tempo que eu não saía do corpo de uma maneira tão real. Na mensagem enviada a um amigo em janeiro, Bruno fala que teve uma experiência mística, uma certa projeção astral. E a minha saída do corpo foi tão fácil que o meu espírito se levantou sozinho e ficou de pé, distante do corpo. O estudante de psicologia de 24 anos levou 24 dias para transformar o quarto numa espécie de templo de 1º a 25 de março. Bruno tirou a cama, pôs manuscritos até no teto e depois passou verniz. Ele ainda deixou 14 livros criptografados. Cada símbolo corresponde a uma letra do alfabeto. Uma coisa que ele havia me falado é que havia criado vários códigos diferentes com graus de dificuldade diferentes também. Bruno ensinou a Thales, um amigo desde a infância, o significado dos símbolos usados no livro 13. O título do livro é Ensaio sobre as Perguntas Sem Resposta. Então ele cita 3 perguntas nesse livro. Quem sou eu? Qual o sentido da vida? Há um Deus? A família de Bruno Borges é conhecida na sociedade de Rio Branco. Tem uma casa de shows e um restaurante na capital do Acre. Na infância, ele arrumou um amigo imaginário, o Tomate, uma almofada. Como era uma almofada, às vezes eu sentava e fazia assim. Ele ia lá e falava, você está amassando tomate. Preocupados, os pais levaram Bruno a um pediatra com especialização em doenças mentais e homeopatia. Ao Fantástico, o médico disse que, por questões éticas, não comentaria o caso. A família nos contou o diagnóstico. O médico falou que perfeitamente compreensível, né, dele ter esse tomate. Bruno sempre foi estudioso. Como você está vendo, não faço outra coisa nem estudar para passar no vestibular. Antes de entrar em psicologia, ele começou um curso de piloto de helicóptero, mas não concluiu. Bruno adorava ler. Eram cerca de 15 livros por mês, segundo a família. Ele começou a se aprofundar lendo histórias e biografias de grandes gênios da humanidade para poder compreender como é que surge a genialidade de uma pessoa. O autor preferido era Giordano Bruno, filósofo e astrônomo italiano do século XVI, para quem os mundos eram infinitos e que foi condenado pela Inquisição a morrer na fogueira. O estudante Bruno encomendou esta estátua do filósofo e a colocou no meio do quarto. A peça, de cerca de 100 quilos, não tem espaços ocos onde Bruno pudesse ter se escondido. No chão, em volta da estátua, há símbolos do Reiki. É uma técnica milenar que vem do Egito e ressurgiu no Japão. Serve para a harmonia, o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual. Segundo a família, na adolescência, Bruno estudou Reiki e se tornou mestre, o nível mais avançado dessa técnica. Pedimos a esta mestra de Reiki há mais de 20 anos que analisasse os símbolos. A grafista é incorreta. Não seria C, seria S, não seria NAN, seria NEM, um erro grosseiro. Mas para ela, a intenção é clara. Ele quer buscar o conhecimento do filósofo Giordano Bruno. De família católica, Bruno se tornou espírita na adolescência, mas dizia aos parentes que não frequentava nenhum centro. Ano passado, ele procurou este médico que cuida de recém-nascidos. O obstetra tirou ele da barriga da mãe e entregou para mim. Ele e o irmão são gêmeos. E eu acompanhei, dando assistência médica até os 12, 13 anos. Mas o assunto não era saúde. O médico também é espírita e fundou 8 centros em Rio Branco. Eu perguntei para ele se ele tinha alguma visão de alguma alma, espírito, vozes, e ele me respondeu que sim. Ele falou, eram vozes de pessoas diferentes que me diziam que eu tinha uma missão aqui na Terra, uma missão grande de ajudar a humanidade. Em janeiro, quando disse que saiu do próprio corpo, Bruno contou que teve medo. Eu falei, não quero mais sair, não quero voltar. E não adiantava mais, meu espírito estava saindo. Mostramos o áudio para a coordenadora do Instituto Internacional de Projeciologia, que estuda relatos de supostas experiências fora do corpo.
Na visão dessa mística, os espíritos ajudariam a desencadear as tais projeções astrais. A gente tem algum auxílio de outros seres que já não estão mais nessa dimensão, que já faleceram, né? O corpo físico já faleceu, pessoas com quem a gente tem amizade, conhecimento, mas em outras dimensões. Não existe nenhuma prova científica de que esses supostos fenômenos existam. Bruno contou que ficou um pouco decepcionado com a experiência. Eu queria fazer auxílio espiritual, mas não encontrava nada. Aí eu perdi a minha lucidez. Mas foi muito real, velho. Será que Bruno estava bem de saúde, física e psicologicamente? Para o irmão gêmeo, ele andava muito magro. Nesses últimos 20 dias, ele voltou a emagrecer muito, ele não estava nem comendo direito. Há um ano, Bruno mudou a alimentação. Ele virou adepto do frugivorismo, uma dieta à base de frutas. Recentemente, ele também se tornou vegano. Não consumia nada de origem animal. Por causa da magreza, Bruno procurou um nutrólogo. O especialista em comportamento alimentar não quis gravar a entrevista. Disse apenas que exames clínicos mostraram que o estudante estava saudável. O médico, para quem Bruno falou que ouvia vozes e que acompanhou o jovem até o começo da adolescência, afirma: Nunca notei nenhuma anormalidade psiquiátrica nas ideias dele. Thales, amigo desde a infância, conta que Bruno já experimentou o chá do Santo Daime, que é alucinógeno. Ele bebeu em alguma aldeia indígena, ele falou que bebeu e não foram muitas vezes não, foi poucos contatos que ele teve. A polícia não descarta a possibilidade de Bruno Borges ter saído do país, por isso já informou à Interpol, que é a Polícia Internacional, sobre o desaparecimento do rapaz. As investigações apontam que Bruno sumiu por vontade própria. Até o momento em que efetivamente conseguimos localizá-lo, nós não vamos parar de trabalhar. O estudante tinha falado a amigos que depois de escrever os livros e deixar o quarto pronto, pensava em se isolar do mundo. O sonho dele era realizar esse projeto. Um pouco triste dele estar longe, né, agora, mas eu creio que ele vai voltar.